Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso abraço, o nosso carinho, as nossas melhores vibrações de paz, saúde e alegria. Que você, junto à sua família, esteja muito bem, é o que desejamos. Há algum tempo, nós publicamos um pequeno livro, Hilárias e Sábias Lições de Chico Xavier. Trata-se de uma coletânea de lições pitorescas, ensinamentos, lições de Chico Xavier a todos nós, lições engraçadas, hilárias, mas todas elas contendo um fundo moral, um fundo de ensinamento extraordinário. Aliás, como tudo que o Chico falava, toda a história que ele contava. Por exemplo, aqui nesta questão que aconteceu com ele nos contando que no limiar de meio século de psicografia, por volta de 1977, contou ele, perguntei ao espírito de Emmanuel, no caso de se operar a minha desencarnação, o que é que eu vou fazer no outro mundo? Eu me aposentei como funcionário público. O que estaria reservado para mim na outra vida para continuar trabalhando? Então ele me disse, Emmanuel respondeu a Chico Xavier, se você, Chico, não cometer erros maiores do que aqueles que têm assinalado a sua existência atual, quando você desencarnar, será médium. Quer dizer, completou Chico, dando uma gostosa gargalhada, que nem médium eu sou considerado. É porque realmente nós achamos que mediunidade existe apenas aqui, no plano material, no plano físico. Apenas os encarnados são médiuns. E nós sabemos que a mediunidade existe em todas as dimensões, essa possibilidade de intercâmbio. Então Chico perguntou a Emmanuel, não é? O que ele iria fazer do outro lado? Emmanuel respondeu a ele, não é? Se você não cometer erros maiores, vejamos que Emmanuel também era possuidor de bom humor, né? Tinha um bom humor refinado, porque ele não deixou de gracejar com Chico. Olha, Chico, se você não cometer erros maiores, quando você desencarnar, será médium. E Chico nos contando, ele sorria de uma maneira muito descontraída. Mais adiante, ele fala a respeito de seu público. Porque Chico em casa, ele ficava sozinho muitas vezes. Ele não residia sozinho,
mas muitas vezes ele ficava trabalhando sozinho, numa sala ou em seu quarto. Os companheiros tinham outras tarefas, outras atividades, tinha sempre uma governanta com ele, mas como Chico costumava trabalhar até de madrugada, a governanta não suportava, não aguentava ficar acordada, ela tinha que descansar. Então ele ficava sozinho, com os espíritos trabalhando. E certa vez ele nos disse: graças a Deus, estou passando muito bem. E tanto quanto possível, trabalhando em casa, no meu quarto, em companhia do meu público. Os 2 cachorrinhos, que, qual me acontece, gostam de música e ouvem com atenção os textos que considero bonitos e instrutivos. Muitos amigos me perguntam por que não me encontram nas ruas e digo a eles que estou agindo em casa mesmo, mas não me refiro aos cachorrinhos, porque provavelmente não me compreenderiam. O Chico, às vezes, quando recebia uma mensagem bonita, emocionante, um poema de Maria Dolores, uma página de Meimei ou de outro amigo espiritual, ele ficava assim tão emocionado com a beleza daquela página que ele tinha vontade de ler aquela página para alguém. E como não havia em casa quem o ouvisse, não é? A não ser de vez em quando, ele lia, diz ele que lia o que ele recebia, aquelas mensagens para os 2 cachorrinhos pequenês que ele tinha em casa e que ficavam fazendo companhia para ele, não é? Ficavam lá no quarto ou naquela sala em que ele trabalhava. Os cachorrinhos ficavam deitados ali ao pé dele, ele escutando uma música clássica e trabalhando, sempre trabalhando. Em 1971, Chico teve a oportunidade de participar do programa Pinga Fogo, que era realizado pela TV Tupi, a extinta TV Tupi, Canal 4, São Paulo. Ele participou naquele ano de 1971 de 2 programas. O programa foi um sucesso, um retumbante sucesso, contou com a maior audiência que o programa podia contar. E ele, falando sobre o programa Pinga Fogo, ele disse o seguinte: lembro-me de que no programa Pinga Fogo, da TV Tupi, de repente me senti dentro de uma forte corrente de luz e força. Emmanuel explicou-nos então que aquilo eram as preces e vibrações simpáticas dos telespectadores. Devo confessar que, frente às câmeras de televisão, sinto-me na condição de uma senhora na hora do parto. Mas vejamos agora que no programa de nossa querida Hebe Camargo, não senti esse envolvimento de focos de luz e soube que, tratando-se de uma gravação em tape feita com antecedência, faltaram as preces e vibrações. Transportei-me então ao casebre de uma mãe aqui em Uberaba, que tem uma filha excepcional, já adulta. Essa mãe carrega nos braços a filha já adulta desde muitos anos. Foi aquela imagem de abnegação e aceitação que me ajudou a suprir a dificuldade.
Interessante o Chico contar aqui que no programa Pinga Fogo, ele sendo sabatinado a respeito de vários assuntos por uma bancada de jornalistas e repórteres, ele se sentia envolvido, se sentia dentro de uma corrente de luz e força, porque o programa era ao vivo. E muitos estavam acompanhando o programa ao vivo e vibrando em favor dele. E ele diz aqui que já, de outra vez, participando do programa de Hebe Camargo, que era gravado, então ele não sentiu aquela corrente de luz e força, porque não contava com aquela audiência ao vivo, não é? O programa era gravado. Certa vez as pessoas perguntando ao Chico como é que ele conseguia tempo para escrever tanto, 400 e tantos livros, hoje são mais de 500 livros, quase 600 livros, não é? Quando o Chico desencarnou em 2002, 412 livros. As pessoas sempre ficavam intrigadas. Chico, como é que você consegue tempo? Porque Chico sempre trabalhou muito, profissionalmente. Ele trabalhou até a aposentadoria profissionalmente. E as pessoas perguntavam, como é que você consegue tempo, doar tanto tempo assim aos espíritos, à mediunidade, para escrever tanto? Porque Chico não vivia apenas escrevendo, ele cuidava da correspondência, visitava pessoas necessitadas, enfermas, amigos, participava das reuniões públicas, psicografava as cartas consoladoras, não é? Enfim, ele tinha múltiplas atividades. Então as pessoas ficavam intrigadas e perguntavam a ele onde é que ele conseguia tanto tempo para trabalhar. E ele disse assim, olha, também comigo ocorre que, se falho 3 ou 4 dias, a mediunidade como que perdeu algo em sensibilidade. Vejamos, ele dizia que precisava trabalhar como médium, psicógrafo, todo dia. Se ele falhasse 3 ou 4 dias, a mediunidade perdia algo em sensibilidade. Se o intervalo é, vamos dizer, de 15 dias, então tenho que recomeçar. Muitas vezes, ao ler o que os espíritos me ditam, tenho as mesmas reações dos leitores. Isto é, acho este trecho mais interessante que outro, entendo menos este trecho que aquele outro, e etc. Agora, com relação à continuidade, como é que fiz? Com muito treino e prudência, busquei conquistar horas ao sono. Então vejamos, ele diz aqui que ele foi criando uma certa disciplina ao longo do tempo, dormindo menos e trabalhando mais. Busquei conquistar horas ao sono. Hoje, 3h30 a 4 horas me bastam. Após o almoço, fico 40 minutos imóvel, descansando, mesmo que não durma. Amigos espirituais querem muita comunicação conosco, mas é sempre bom trabalhar com espíritos que aceitem ou já estejam na disciplina. Então vejamos, ele falando que ele foi tirando horas ao sono, chegou a dormir 3h30, 4 horas
por noite, era o suficiente. Esse tempo era suficiente para que ele se sentisse refeito, para que ele se sentisse refeito. E ele dizendo o seguinte, que após o almoço, ele sempre falava isso conosco, que após o almoço era interessante a pessoa ficar imóvel numa cadeira ou numa poltrona, ou mesmo numa cama, 40 minutos, imóvel, mesmo não dormindo, para dar ao corpo oportunidade de, vamos dizer assim, fazer a digestão, é o que nós chamamos aqui, né, vulgarmente, fazer o quilo. Aí ele disse assim, amigos espirituais querem muita comunicação conosco. Os espíritos querem muita comunicação conosco. Mas às vezes eles não contam com intermediários, médiuns, disciplinados, perseverantes, constantes, médiuns que se disponham realmente a servir, a trabalhar a serviço da causa, não é? Às vezes nós temos médiuns extraordinários, médiuns excelentes, que às vezes desistem da tarefa, não é? Ou se deixam levar por um problema ou por outro e se afastam, não têm aquele compromisso, aquela constância necessária. Mais adiante, ele nos conta a respeito do fato mais importante da sua vida. Certa vez ele nos falou sobre o fato mais importante de sua vida. Qual seria o fato mais importante da vida de Chico Xavier? Ele contou, eu já estava atrasado para assinar uns papéis no cartório. Aguardava o ônibus num ponto próximo de nossa casa. De vez que deveria estar lá no máximo às 11 horas. Quando o ônibus se aproximava, fiz sinal para que parasse. Mas nisso uma criança de uns 4 a 5 anos veio correndo de longe, gritando, Chico, Chico! Agradeci ao motorista, explicando que desceria na próxima viagem. O menino gritava muito. Poderia ser um problema de socorro imediato para alguém em sua casa, para sua mãezinha. Quando aquela criança chegou, tomei-a nos braços e perguntei o que estava acontecendo. Ofegante, mas sorrindo, ele me respondeu, não é nada, não. Eu só queria que o senhor me desse um beijo. Vejamos, uma criança de 4 ou 5 anos de idade, gritando, Chico, Chico. Ele deixou que o ônibus fosse embora precisasse ter ido ao cartório para assinar um documento importante. Ele pensou assim, pode ser um pedido de socorro? A criança chegou perto dele, Chico pegou a criança no colo, nos braços e perguntou, o que é, meu filho? Não é nada, não. Eu só queria que o senhor me desse um beijo. Então eu lhe dei mais de uns 10 beijos, diz Chico. Para mim foi o fato mais importante da minha vida, pois se tratava de uma criança. Quer dizer, foi uma manifestação espontânea, de carinho e de reconhecimento, um sentimento espontâneo partindo de uma criança. E ele diz aqui, perdi o horário do cartório, mas ganhei muito mais. Hoje o menino já está moço. Então são histórias assim que nós vamos encontrar aqui. Vamos encontrar aqui neste livro hilárias e sábias lições de Chico Xavier, um livro com mais de 300 páginas. Aqui, por exemplo, no capítulo 138, de malas prontas, uma historinha pequena. Certo dia,
ele contou-nos, e não faz segredo para ninguém, que Dona Luísa Xavier, sua querida irmã, era a irmã mais velha, filha do primeiro casamento de seu pai com Dona Maria João de Deus, Dona Luísa Xavier, lhe apareceu e disse, ela já havia desencarnado, Dona Luísa Xavier. Então, certo dia, conta o Chico, ela apareceu a ele, o espírito dela apareceu a ele, né? Ela que na Terra havia sido católica, mas que respeitava profundamente o trabalho do irmão, o trabalho de Chico Xavier como espírita e como médium. Mas Chico, ele pertencia a uma família tradicionalmente católica em Pedro Leopoldo. Então, Dona Luísa Xavier, espírito, disse ao Chico, Chico, sei que você está de malas prontas. O Chico já estava aí com seus mais de 80 de idade, estava doente, não é? Dona Luísa disse assim, Chico, sei que você está de malas prontas, mas aqui, no plano onde estou, ninguém sabe me informar quando deverá retornar. Ele conta isso e dá boas gargalhadas. Olha que coisa interessante. Vejamos como a vida de Chico Xavier estava vinculada a planos espirituais superiores. Dona Luísa Xavier já havia desencarnado e falou com ele, olha, Chico, eu sei que você está de malas prontas. A qualquer hora você vem. Mas por aqui no plano onde estou, ninguém sabe dizer. Ninguém sabe dizer quando você virá. Quer dizer, aqueles espíritos ali, espíritos, vamos dizer, comuns, não sabiam informar quando é que se daria a desencarnação de Chico Xavier. Porque, de fato, a desencarnação de Chico Xavier foi determinado de um plano mais alto, de um plano superior. O próprio Chico, certa vez, disse assim, eu gostaria de desencarnar em um dia que o povo brasileiro estivesse muito alegre e estivesse muito feliz. Eu gostaria de partir assim, num dia em que o povo estivesse muito feliz. E no dia em que ele desencarnou, no dia 30 de junho de 2002, a Seleção Brasileira de Futebol estava se sagrando pentacampeã do mundo. E foi, sem dúvida alguma, um dia de muita alegria para todo o povo brasileiro que adora futebol, não é? O povo estava comemorando, foi praticamente ao final do jogo que Chico Xavier desencarnou. Então temos muitas histórias e muitas lições e muito que aprender sempre com Chico Xavier. Muita paz e até o nosso próximo encontro.